adorar a Ele com o coração. Em nome de Jesus. Agora sim, vamos receber o missionário Esther, em nome de Jesus. Amém. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, vamos pegar as nossas Bíblias. Bem tranquila a mensagem, vocês podem descansar os seus cadernos, mas é uma mensagem que se encontra em Isaías 38. Uma figura de Israel, uma pessoa importante de Israel, um rei de Israel que está sendo citado bastante até nos últimos tempos, e que essa passagem específica me lembrou porque o Senhor agiu na vida desse rei, o rei Ezequias, quando ele clamou ao Senhor. Ele agiu na nossa vida mesmo sem a gente clamar, porque a gente não merecia, mas Ele operou da mesma forma na nossa vida. Então, sempre é incrível ler a Bíblia e descobrir, não vou dizer mais de sentido, porque a Bíblia ela não muda de sentido, mas a gente descobre o quão grande é o Senhor através dela. Então a gente descobre como o Messias já era profetizado sem ter um Messias ainda. Então é maravilhoso ler o Antigo Testamento por causa disso. E aqui em Isaías 38 eu quero que vocês me acompanhem a partir do versículo 1 e depois a gente vai pular uns versículos aqui, mas vocês me acompanhem. Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, e você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Esse é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. Agora a gente pula para o 15. Ele continua falando, mas o que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde, deixaste-me viver. Foi para o teu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Os irmãos podem se assentar? Essa palavra que começa aqui é uma palavra que a gente já conhece, uma palavra que a gente já escutou, uma palavra que já foi pregada, mas eu não venho como dizendo que eu trago algo novo, ao contrário, eu venho trazer o que o Espírito Santo manda dizer à igreja. E aqui fala de Ezequias, a gente já conhece a vida de Ezequias. O pastor Ademir pregou esses dias
sobre como ele foi confiante em Deus, mesmo o rei vindo para atacar Israel, o rei chegando em Israel falando, olha, todas as nações ao teu redor eu destruí, os ídolos que eles achavam ser importantes, eu destruí o exército, destruí os ídolos e venci. O que Israel tem de diferente? Qual que é o Deus de Israel? O rei estava dizendo, não, vou chegar em Israel, isso está em Crônicas, vou chegar em Israel, vou acabar com o Deus de vocês, que nem eu fiz com essas nações. E daí vem Ezequias e apresenta diante de Deus isso. E ele fala, Senhor, olha, não é comigo que ele está falando, é contra ti que ele está falando. Não é eu que vou guerrear, Senhor, guerreia por nós essa batalha. Ele vai lá e guerreia essa batalha em lugar de Israel. Isso está aqui em Isaías 36. Tem lá em Crônicas, mas também tem em 36, que fala da ameaça de Senaqueribe. Ele fala, olha Israel, tu está confiando no Egito, o Egito vai contra vocês. Vocês estão confiando no Senhor, o Senhor não vai livrar. Ele fala bem assim, ó, 36:18. Para vocês não acharem que eu estou inventando aqui, ó, 36:18. Isaías, não deixem que Ezequias os engane. Isso é o rei Senaqueribe falando. Não deixe que Ezequias os engane quando diz, o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem, dentre todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar a Jerusalém das minhas mãos? Então, o rei da Síria, o rei Senaqueribe, ele chegou desse jeito, falando de Israel, olha, alguma vez os deuses dessas nações livrou? Não, fui lá, matei o exército, matei os reis, não fizeram nada, os deuses eram inúteis. O que o Deus de Israel, quem que é o Deus de Israel para ser diferente? Eu vou também vencer o Deus de Israel. O rei da Síria estava com essa confiança. E daí, no 37, fala que quando Ezequias ele recebe essa palavra, o rei fala, no finalzinho do 36, ele fala, olha, não respondam esse rei. Não respondam esse rei. Ele não foi lá, ele não foi confrontar, ele vai dizer, não é assim, não. Ele ficou quieto. No 37 fala qual que foi a reação dele. Ao invés de ir contra esse rei, ele fala que quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu panos de saco e entrou no templo do Senhor. Isso é a melhor reação que ele poderia ter feito. Ao invés dele tentar retribuir, ao invés dele tentar, não... A primeira coisa que ele faz, antes de ir contra aquele rei, fala que ele rasga as suas vestes, ou seja, ele se humilha perante Deus, ele entende o quanto que ele é insignificante, ele entra no templo do Senhor para pedir misericórdia, fala, olha Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada, a nossa nação não é diferente dos outros, o que torna a nossa nação diferente é o Senhor. Israel é diferente porque Israel tem o templo do Senhor, porque Israel é o povo escolhido por causa de Deus. Israel era a menor das nações, se tornou a mais poderosa por causa de Deus. Então ele fala ali, ele continua falando, e daí ele fala que ele envia o administrador do palácio, Eliaquim, e todos vestidos de pano de saco, o profeta Isaías. Eles falam pro profeta Isaías que eles vão agora ali, ó, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha. Talvez o Senhor ouça essas palavras e ele repreenda esse rei, ou seja, eles se arrependem. Eles falam, não, Senhor, julga a nossa causa, Senhor, venha em nosso favor, Senhor. E fala que quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías respondeu, olha, assim diz o Senhor. Então Deus responde e fala, olha, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra mim. Porém, um espírito para que quando ele ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e farei com que ele seja morto à espada. Então, Deus está falando, olha, não se aperreie, olha, se acalme, não faça nada, não vai precisar de fazer nada.
Se acalme, porque ele vai escutar uma notícia que vai assustar ele de um jeito que ele vai correndo de volta para o buraco onde ele saiu e no final das contas ele ainda vai ser morto. E depois a gente fica descobrindo que ele ainda demora um pouco para ser morto, vamos dizer assim. Senaqueribe, ele volta para a cidade dele, ele se esconde por um tempo e depois fala que os próprios filhos dele mataram ele. Ali no 37, 38 fala que quando ele estava adorando no templo do seu Deus, então quando ele ainda estava sendo idólatra, quando ele ainda foi lá, 37, 38, fala que quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram. Então, no final das contas, ele morreu morto pelos seus próprios filhos num templo idólatra. E fala que depois disso, aí acontece essa doença de Ezequias que eu quero falar para vocês. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês quem é Ezequias. Então, Ezequias, ele conhecia a palavra, ele sabia para onde correr. Ele teve a melhor reação que ele poderia ter, uma reação de confiança. E também é muito útil lembrar que ele lá, deixa eu pegar para vocês a passagem, lá em 2 Crônicas 29, se vocês forem ler depois com mais calma, assim, mas agora vendo mais por cima, foi ele que purificou o templo. Foi ele que, depois do seu pai era Acás, ele era um rei mau, ele era um rei idólatra. E daí fala que depois, quando Ezequias ele finalmente assumiu, ele reabriu as portas do templo que seu pai tinha fechado, consertou as portas do templo. E disse para todos os levitas, ele falou para os levitas, para os sacerdotes, olha, a gente não vai ser negligente, é para a gente louvar no templo, o templo está fechado, o templo está destruído, a gente vai reerguer e a gente vai purificar esse templo. E ele ainda fala, meus filhos, ele está chamando Israel, ele está chamando esses levitas, ele está chamando essas pessoas que são encarregadas do templo, dizendo, olha, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então ele está falando, ele como rei de Israel, não era para ele estar fazendo isso, vamos dizer assim. Claro que é, por causa que ele é rei, ele manda, mas poderia muito ter sido um sacerdote, poderia muito ter sido um levita, que poderia ter sido avivado, mas Deus começou pela liderança de Israel. Depois de Judá ter passado pelo governo mau de Acás, quando o rei era mau, o povo ficava idólatra, então o rei idólatra tornava o povo idólatra. Então Acás era mau, tornou o coração de Israel mau. Então veio Ezequias com um coração que agradava a Deus, com um coração que queria tornar puro o templo do Senhor e queria louvar o Senhor. E daí fala que aqui eles purificam o altar, eles fazem todos os sacrifícios para poder chegar ao Senhor, que uma vez por ano ia o sacerdote apresentar o sacrifício para o povo, mas como o templo estava impuro, como aquilo não estava acontecendo mais, ele retorna à ordem do culto. Naquela época tinha o sacrifício de arrependimento, que era primeiro o sacerdote vinha, apresentava um sacrifício para o pecado dele, para daí sim ele poder entrar no templo do Senhor e sacrificar pelo povo. E depois desse sacrifício tinha adoração, os levitas se juntavam e louvavam ao Senhor. E o último tinha ainda o sacrifício e a oferta de gratidão, que todo o povo se juntava e oferecia a Deus. Então ele observou todos os passos para fazer certo. E a gente chega a esse momento aqui, que o rei da Síria, Senaqueribe, vem contra Ezequias, e Ezequias é confiante ao Senhor. E daí a gente não sabe muito bem aqui, não cheguei a pesquisar exatamente quanto tempo, mais ou menos, desse rei Ezequias, desse rei da Síria, o rei Senaqueribe, e o livramento do Senhor, até a doença de Ezequias. Mas fala aqui que naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira de morte, então Ezequias estava doente, que ele ia morrer. Daí ele chega, o profeta visita ele, daí ele fala, ele dá um aviso, ou seja, Ezequias ia morrer. E o profeta vem e ele dá um aviso. Assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Então ele estava doente, talvez ele ainda tinha esperança, e daí vem o profeta e acaba com essa esperança e fala, olha, não,
põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, isso não é de cura, tu vai morrer. Então, fala que Ezequias, ele faz o que ele faz de melhor, ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. E ele pede, olha, Senhor, lembra-te, Senhor, traz a sua lembrança, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que te aprovas. E ele fala que ele chora amargamente. Então a palavra do Senhor vai lá até Isaías e manda Isaías voltar na presença de Ezequias e fala, olha, assim como diz o Senhor do seu antepassado Davi, eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, eu ainda vou acrescentar a ti, tu não vai morrer agora, tu vai morrer daqui a 15 anos, mas eu ainda vou acrescentar esses 15 anos da sua vida. E além disso, eu vou livrar você, eu vou defender essa cidade do rei da Síria, ou seja, o rei da Síria ainda tinha chance de acabar, por causa que, lembrando, isso aqui está um tempo que o coração do povo estava indo e voltando, eles eram fiéis, eles eram idólatras, eles eram fiéis, eles eram idólatras. Então, ainda o juízo ainda estava para acontecer. Deus não nega que vai haver juízo, mas ele fala, olha, eu vou livrar você, essa cidade, das mãos do rei da Síria, ou seja, vou segurar vocês mais um pouquinho, eu vou ser mais paciente com vocês, eu vou defender essa cidade, vocês não vão ser levados agora. E daí fala que esse é o sinal do que o Senhor fez, do que o Senhor fará o que prometeu. E daí ele fala, olha, tu quer um sinal para ter certeza que tu vai viver pelos próximos 15 anos? Eu vou falar que daí o profeta fala que Deus vai fazer a sombra do sol retroceder 10 graus. Porque vamos dizer que fosse avançar. A sombra do sol avança 10 graus, mas a sombra do sol avançar e retroceder 10 graus é uma coisa que era impossível de acontecer. E fala que a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado, provando para Ezequias que Ezequias seria poupado por mais 15 anos. E daí a gente tem aquele cântico, não vamos dizer um cântico de louvor, mas ele escreve isso que está aqui do versículo 10 ao versículo 20, que é esse relato que ele fala, olha, eu tava no 10 ele fala, no vigor da minha vida eu tenho que passar pelas portas de sepultura, ou seja, vamos dizer, na melhor época da minha vida, que Israel está bem, dos melhores anos que eu tenho, que agora que eu posso fazer o que eu quiser como rei de Israel, eu vou morrer? Como assim? O Senhor ele não me quer na terra dos viventes, o Senhor não vai me fazer mais permanecer aqui, o Senhor vai me levar. E daí no 16 ele retorna, no 15 na verdade ele fala, mas o que eu posso dizer? Ele falou comigo e ele fez isso. E no 16 ele continua falando, e ele ainda fala, só que agora ele transforma esse relato para um relato de louvor ao Senhor, porque ele fala, Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e me deixaste me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição e lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então, Ezequias, ele se arrepende. Talvez ele tinha alguns pecados ainda para serem perdoados. Talvez tenha sido uma consequência de algo, mas aqui ele está afirmando com toda a certeza dele, está falando, o Senhor restaurou a minha saúde, o Senhor me deixou viver e foi para o meu benefício que eu tanto sofri, foi para que o teu amor me guardaste da cova da destruição, foi porque o teu amor lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Então está falando que ele não só livrou ele da morte física, como também a gente sabe que ele livrou da morte espiritual também. Porque fala assim, ele perdoou os pecados estão no passado agora ele é uma nova pessoa, agora ele pode viver sem esses pecados. Então, fala que ele não só livrou dessa morte, de ir morrer e ficar o corpo lá enterrado, mas sim, ele livrou ele dos pecados que perseguiam ele. E o Senhor agiu da mesma maneira conosco. Talvez ele não tenha nos livrado da morte física ainda, talvez não tenha tido um livramento assim tão grande, mas da mesma maneira, quando a gente encontra Jesus, ele nos livra da morte eterna, que é muito pior que a morte física, porque a morte física a gente tem ainda uma chance de uma promessa da vida eterna, mas a morte eterna é
eternamente separado daquilo que é bom, é eternamente separado daquilo que é reto, santo e justo, é eternamente ser separado da presença de Deus. Isso é o pior castigo possível. E ele continua: aqueles que descem a cova, eles não podem mais esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Ele ainda fala: hoje eu estou vivo e hoje eu vou louvar o Senhor, porque se eu tivesse morto eu não poderia mais louvar o Senhor, mas hoje eu estou vivo e hoje nós louvamos ao Senhor. E ainda mais, hoje a gente sabe que a morte ele venceu. Como a gente canta: a morte venceste, o véu tu rompeste, porque a tumba está vazia. E nós ainda éramos piores que Ezequias, porque Ezequias ele ainda se esforçou para fazer certo. Ele ainda purificou o templo, ele ainda confiou no Senhor, e o Senhor foi misericordioso com ele. Eu não digo que ele merecia a justiça, porque ninguém merece, mas a gente ainda era pior, porque a gente só fazia coisa ruim. A gente não tinha nem nascido, a gente era já condenado por Adão, e mesmo assim, ele nos livrou da sepultura, que a nossa sepultura era pior que a sepultura de Ezequias, era mais severa, era mais cruel, mas era o que a gente merecia. Está falando aqui o cântico de louvor, as palavras que ele quer finalizar esse relato. Ele fala: o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Então ele ainda fala: o Senhor que me salvou. E eu vou louvar o Senhor todos os dias da minha vida. Ali no 21, Isaías fala para aplicar um remédio perante ele. E ali no 22, fala que Ezequias ele tinha perguntado ainda: qual será o sinal de que subirei no templo do Senhor? Então no final ele ainda tinha uma esperança de chegar ao templo do Senhor e louvar o Senhor pelas coisas. Como ele falou, ele ia cantar com instrumento de corda todos os dias no templo do Senhor. E aqui a gente sabe que Israel está nesse tempo que vinha um rei bom, o povo voltava a ser Deus. Vinha um rei mau, o povo se afastava de Deus e o povo estava declarando juízo por meio de Isaías. Isaías do capítulo 1 ao capítulo 39 são as promessas de juízo. E depois do 40 são as palavras e são as promessas de restauração a Israel. Então o contexto do livro de Isaías é isso. Primeiro ele fala: vocês serão julgados pelos seus pecados porque vocês merecem isso. Mas depois vocês vão receber uma coisa que vocês não merecem. Vocês vão ser salvos pelo ramo de Jessé, pelo Filho, pelo Messias, vocês vão ser salvos. Aqui Isaías ele apresenta uma promessa de uma nova Jerusalém, de uma Jerusalém eterna, uma Jerusalém boa. Se vocês voltarem comigo em Isaías 11, ele fala isso. No meio das promessas de juízo, tem uma palavra de esperança, que é Isaías 11. Ele fala, lembrando que aqui, esse Israel que a gente tinha aqui, Israel ele tinha se separado em dois, e aqui já não tinha mais dois, tinha só um, porque Israel do norte, que era o outro Israel, já tinha sido julgado pelos seus pecados. Deus falou que ia aplicar juízo, e Deus aplicou o juízo. E a gente descobre que esse contexto de Isaías aqui é o povo que estava debaixo do reinado daqueles que eram descendentes de Davi. Então a tribo de Judá, os descendentes da tribo de Judá estavam governando, eram os reis daqui. Então, mais do que isso, chega Isaías 11 e fala que um ramo surgirá do trono de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Então, basicamente está falando aqui que no meio de tantos reis ruins, de tantos governos ruins, mesmo vindo de Judá, não garante que vai vir um rei bom, mas fala, olha, no meio de tantos reis ruins, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Então, seria como que vamos levar essa descendência de Judá como se fosse um tronco. Ele chegou a um ponto que ele foi acabando, que tá só quando corta uma árvore, tá só as raízes e aquele resto de tronco. Mas fala que ainda tem uma esperança. No meio de tantos
reis idólatras, no meio de um coração idólatra de um povo, fala que um ramo surgirá, que vai surgir dessa árvore que aparentemente está morta, desses reis que aparentemente só são maus, vai vir um rei, porque vai brotar uma raiz que vai trazer renovo, vai trazer um rei que ele vai nascer da descendência de Jessé, ou seja, vai vir alguém, deixando bem simples para você entender, vai vir alguém que é descendente de Davi e que vai derramar amor na vida de vocês, vai derramar, como está falando aqui, brotará um renovo. No 2 está falando de quem que está falando? Do Messias, do nosso Jesus. Aqui talvez ainda faltava muito tempo, mas eles foram salvos por causa da fé que eles tinham no Messias. E no 2 está falando, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Fala que esse Espírito vai repousar sobre ele. E o que é ainda mais bonito, eu acho o versículo 10, que fala, naquele dia, ou seja, no dia que esse ramo de Jessé, no dia que esse descendente de Davi, no dia que esse Messias reinar, as nações buscarão ele, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Então está falando aonde que Israel finalmente vai encontrar descanso? No descendente de Davi, no Messias. Então isso está chacoalhando Israel, falando, olha, Israel, para de confiar nesses reis vai levar vocês à escravidão, esses reis vai acabar matando vocês espiritualmente, mas se preparem, porque vai vir juízo, mas se preparem também, porque vai vir renovo depois. Esperem com paciência no Senhor, porque depois de tanto rei ruim, vai vir um que vai ser justo finalmente, um rei que não vai matar a gente injustamente, não vai levar vocês para caminhos ruins para adorar reis e deuses que não valem nada, não vai fazer vocês sacrificarem os seus filhos por nada, mas ao contrário, vai trazer vocês a um coração prostrado diante de Deus, um coração que finalmente pode repousar em Deus, porque fala que essa raiz de Jessé vai dar descanso para esse povo. E encerrando um pouquinho a história do rei Ezequias, aqui fala que depois disso, naquela época, vem um rei da Babilônia, envia cartas para ele e fala, olha, eu soube que você se recuperou muito bem da sua doença. E daí fala que ele vai visitar Ezequias. E fala que Ezequias chega e mostra todo o palácio para aquele rei da Babilônia. Ele mostra tudo que ele tem. Não tem nada que Ezequias não mostrou a ele. E daí depois disso, o rei da Babilônia vai embora. E fala que o profeta Isaías chega a Ezequias e pergunta, o que aqueles homens disseram? De onde que ele veio? O que você fez? E ele fala, olha, Ezequias, o rei, ele fala, eles vieram de uma terra distante, eles vieram da Babilônia para me visitar, porque eles ouviram que eu fui curado dessas doenças e ele veio aqui. No 4, o profeta ele continua falando o que eles viram em seu palácio, ou seja, tu mostrou, mas o que tu mostrou para eles? E daí ele continua falando, Ezequias, ele fala, eles viram tudo que há no meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não tenha mostrado. Então, no 5, continua falando que agora Isaías responde a Ezequias, o profeta responde ao rei de Israel, falando, olha, a palavra do Senhor dos Exércitos está falando que tudo que há no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias termina falando, é boa a palavra que você me falou. Ele fala isso porque ele está pensando, então haverá paz e segurança enquanto eu viver. Está falando aqui que depois Ezequias ser curado, o rei da Babilônia vem, e ele chega, ele mostra todo o reino para ele. Como diz o pastor, o nosso professor de Dias Lopes, ele comentou que isso foi uma tentativa de fazer uma aliança com o rei da Babilônia.
E Deus não se agrada com aliança que não é com o povo de Deus. Deus não se agrada de aliança. Talvez tenha sido uma tentativa com a Babilônia para proteger do rei da Síria. Mas Deus já tinha prometido que ia guardar Israel do rei da Síria. Então ele tentou de alguma forma fazer uma aliança, dizer, não, vem aqui, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho que oferecer, olha o que eu tenho conquistado, não quer se aliar a mim. Foi uma tentativa meio assim, meio assado. E daí Deus fala, não, tu não confiou em mim. Não foi conforme as minhas regras, foi conforme as tuas. E por causa disso, a tua descendência, fala aqui que os seus próprios descendentes, as próximas gerações, serão levadas à Babilônia, serão levadas a juízo, se tornarão escravos por causa do teu erro, por causa do erro de Israel. E daí termina com essa palavra de Ezequias, falando, não, é bom a palavra do Senhor. Fala que ele pensou, ele falou, não, então haverá paz, haverá descanso. Ou seja, ele pensou, não é problema meu. Se o juízo vai vir depois da minha geração, não é problema meu. E daí até que o Hernandes, ele puxa uma linha de raciocínio que tudo isso aconteceu porque ele não cumpriu a ordem do Senhor. Qual que era a ordem do Senhor? Lá no comecinho, primeiro versículo. Ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. E fala que ele colocou a vida dele em ordem, certo? A vida dele, ele voltou ao Senhor, mas a vida dos filhos dele, ele não discipulou os filhos dele conforme. Por quê? Porque lembrando, Acaz, o pai dele, era um dos piores reis de Israel. Ele foi um rei mau, ele foi um rei idólatra, ele foi um rei infiel. Então Ezequias decidiu que ele ia ser melhor. Então ele restaurou o templo, ele purificou o templo, ele fez coisas que agradou o Senhor. Mas fala que faltando 15 anos, faltando 15 questões para gabaritar a prova, faltando 15 aninhos, chegando na linha de chegada, faltando 15 quilômetros, fala que ele larga de mão, ele fala que ele tenta se aliar com o rei da Babilônia, e o Senhor avisa para ele, olha, vai ver juízo. Então ele fala, não, então vou fazer o que eu quiser, então não tenho que pagar mais, vai vir juízo igual. E daí o Hernandes, ele conta que daí ele não educou o filho dele como ele deveria ter educado. Quando ele fala colocar a casa em ordem, não é só a vida dele, é colocar a obra do Senhor em ordem, colocar a vida dele em ordem, colocar a família, porque por meio da nossa família a gente glorifica a Deus. Por meio da obra do Senhor, a gente glorifica a Deus. Não tem como ter uma coisa sem ter a outra, porque vai estar faltando alguma coisa na sua vida. Então essa ordem é muito séria. E por causa dessa ordem, por causa do descumprimento dessa ordem, o povo foi levado ao exílio da Babilônia. Passou não sei quantos anos lá na Babilônia sofrendo por causa do descumprimento dessa ordem. Claro, havia outros motivos, mas Ezequias também, tudo isso fazia parte do plano de redenção do Senhor. Tudo já estava escrito na eternidade. Mas se Ezequias tivesse obedecido, acabando o tempo, se Ezequias tivesse obedecido ao Senhor, isso não aconteceria talvez. Então isso fica de repreensão, de exortação, de atenção a nós, que a gente, como pastor diz, que a gente venha colocar a nossa casa em ordem, que a gente venha não apenas nos cultos, pegar a Bíblia quando a gente vai vindo para o culto, mas continuar todos os dias louvando a Ele, todos os dias buscando Ele. E assim encerra a vida de Ezequias, assim encerra a história de Ezequias narrada aqui, e depois vem a vida do seu filho. Aquele filho que era para ele ter ensinado, que era para ele ter ensinado os caminhos do Senhor, e fala, depois vocês leem em casa, tá em 2 Reis 21, a vida do rei Manassés, que foi o filho de Ezequias, e fala que ele se tornou o pior rei da história de Israel, porque ele foi o rei que apresentou a Israel como sacrificar os seus próprios filhos queimados por causa dos deuses pagãos. Então, a pior blasfêmia possível, a pior idolatria foi cometida pelo filho de Ezequias. E a teoria é que ele não educou o suficiente. Mas se mantendo o que a gente tem escrito na palavra, o resumo de tudo isso se resume na fidelidade. Então, que a gente venha ser fiel à ordem do Senhor, que a gente venha buscar o Senhor. E como diz o próprio Ezequias, louvar o Senhor todos os dias da nossa vida, porque Ele nos livrou da morte.
Ele livrou Ezequias da morte física, mas ele nos livrou de uma morte muito pior, que foi a morte espiritual. Então, como ocorreu com Ezequias, ocorreu com nós, a um grau talvez pior, a um grau talvez maior, mas o mais importante é que no final das contas Deus teve misericórdia de nós. Deus nos trouxe para perto. E tudo isso colaborou para o plano de redenção e Deus foi justo com Israel depois. Mas era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos nessa noite. E passa a palavra ao pastor Ademir. Então vamos nos colocar em pé, vamos passar aqui à frente, vamos encerrar esse tempo, esse culto maravilhoso, colocando tudo nas mãos do Senhor Jesus. Como diz aquele cântico, tudo entregarei. Amém? Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Você é coisa